mais um dia caminhando e eu decidi fazer mais um vídeo, até dizendo para vocês que eu acredito que vai ser assim, ó, caminhando, que eu vou poder, na maioria das vezes, gravar meus vídeos para colocar engasgou outra vez, no YouTube, no canal. Eu decidi fazer uma série, que eu acho que vai ser uma série interminável, com o título de Estou Fazendo para Aprender, ou Estou Aprendendo, da série Eu Estou Aprendendo, alguma coisa assim no gênero. E a primeira coisa que eu diria assim para todos vocês é que todos, sem exceção de idade, sexo, deveriam fazer um vídeo, deveriam se gravar, se analisar várias vezes para ver quanto nós somos horrorosos de trejeitos, de falar errado, de expressões, enfim, a gente começa a se observar, a gente começa... Eu, por exemplo, não vou dizer aqui quais os defeitos que eu tenho de linguagem, de expressão, porque também não... Aí vocês vão começar a observar talvez aquilo que vocês nunca tenham notado. Mas é muito... Eu acho assim que é até educativo para a gente mesmo, a questão assim de expressão verbal, expressão corporal. É muito interessante a gente se observar, a gente se analisar e naturalmente se corrigir. Eu fiz, na terça-feira eu fiz um videozinho aqui que eu acabei não postando, porque aí também quando passou a hora, deu o tempo e não deu para postar, e aí também perdeu o sentido. Mas era mais ou menos explicando essa questão do dia e da hora que eu tenho para fazer esses vídeos. Assim como todo mundo, eu tenho o meu dia todo ocupado e eu chego à conclusão que é nessa hora da caminhada que eu tenho um pouquinho de disponibilidade, talvez até de disposição para espontaneamente conversar um pouquinho e colocar para vocês as coisas que estão acontecendo e que eu vou expor no blog. Ontem eu postei um assunto com o título de Eu sou coxinha e uso iPhone. É uma expressão usada pejorativamente para quem não é do partido do governo, para quem não é petista. E eu levantei uma série de questões, tá? Minhas, porque eu sou uma pessoa que hoje em dia eu tenho já a minha casa própria, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu iPhone, tenho a minha estabilidade, tá? Só que quem está começando hoje, tá, não tem ideia do que eu já fiz, do que eu já fui, tá? Quando eu era criança, eu também estudei em escola pública. Quando eu era jovem, eu também andei muito de ônibus. Quando eu ainda nem era formada no primeiro grau e eu já era professora de jardim de infância. Depois eu fui professora de primeiro grau. Depois eu fui bancária e nessa época eu já pagava, eu estudava de noite, fazia faculdade de História na Univille, porque meus pais não podiam pagar a minha faculdade em outra cidade, então eu tive que estudar em Joinville e trabalhava para pagar a minha faculdade. Depois eu fiz um concurso e passei, não por apadrinhamento, mas porque eu trabalhei, porque eu estudei, meu pai me obrigou a estudar. Naquela época a gente não tinha muito o que escolher, eles nos obrigavam a tomar atitudes. E comprei o meu carro, um Fusquinha, usado, financiado por banco. Paguei 30 anos de financiamento habitacional, tá? E
Passei noites sem dormir, com filhos doentes, com dor de garganta, Então eu tenho uma vida tão normal, tive uma vida tão normal quanto todos os outros que hoje estão aí na luta. E hoje eu continuo tão na luta quanto todos os brasileiros que procuram uma melhoria, que brigam pela melhoria na saúde, na educação, que lutam pela é que eu tô caminhando, né? Que lutam pela economia, tá? Pela baixa dos preços dos alimentos, enfim, por uma vida melhor, tá? Se eu brigo por tudo que todos brigam, por que eu não posso ter o meu iPhone e não posso ser coxinha? Em resumo, é tudo isso. Convido vocês para lerem o assunto completo no blog www.superlinda.com.